Graça e paz, queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando aqui para liberar uma palavra de encorajamento sobre a sua vida, em o nome de Jesus, nessa devocional de hoje que está em Marcos, capítulo 6, sobre a multiplicação dos pães e os peixes. Estamos ainda no início de 2026 e eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Não se preocupe com os rumores, que não são tão bons assim, não é verdade? Não se preocupe com as tragédias, apenas ore. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com as más notícias, porque Deus é um Deus de boas notícias, aleluia, de boas novas, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus em Marcos, capítulo 6, nos diz assim, a partir do versículo 33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Jesus está muito atento. Ele sempre esteve muito atento. E ele quer nos ensinar essa realidade. E compadeceu-se deles. Aleluia! Ele teve compaixão. E devemos seguir o modelo do mestre. Ter compaixão para com o nosso próximo. Diz a palavra de Deus. E compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus imediatamente, porém, Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ou seja, era muita coisa, né? E Jesus chega e fala assim, e ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sob a relva verde. Ei, Jesus é um Deus de ordem. Então, se assenta. Se assenta também indica aquieta a alma, se assenta aí. A palavra de Deus nos diz assim: e o fizeram repartindo-se em grupo de 100, em 100 e de 50 em 50. Igual no tempo de Moisés, né? Porque Deus é um Deus de ordem. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Ei! Erga os olhos para o céu e contempla o que é fiel. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Não se inquiete com as circunstâncias da vida. Não fique igual um ventilador, sabe? Olhando tudo. Se você ficar dessa forma, você vai fazer com que a sua fé se enfraqueça. Mas quando nós firmamos a nossa fé na palavra, com base em Jeremias 1,12, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir, ei! A nossa fé, ela é vivificada, ela é aquecida, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E continuando aqui, diz assim, versículo 41, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos. Interessante que ele não deu para a multidão, ele deu aos discípulos. Sabe por quê? Ele estava liberando algo ali para os discípulos. Entendam, discípulos, vocês estão com o mestre presente. Vocês não têm que temer as circunstâncias, discípulos. Eu estou aqui. Eu sou um Deus presente, Jeová Shammah. Aleluia. E os discípulos não estavam entendendo isso. Aí aqui nos declara a palavra de Deus.
Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos, né? Aí deram aos discípulos, e a palavra deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Eu quero te dizer uma coisa. Ano de 2026. Muitos rumores, né? Muitas notícias ruins. Final de ano de 2025, início do ano de 2026, já tem muitas notícias ruins. Porém, erga os olhos, porque é do alto que vem o nosso socorro e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que as circunstâncias provem o contrário. Eu quero te dizer uma coisa. Eles se assentaram, comeram e se fartaram. E é isso que eu quero liberar para a tua vida hoje. 2026, você não tem que se apegar às circunstâncias. Porque assim como Deus proveu ao seu povo no deserto, assim como Deus supriu as necessidades de Israel no deserto, Deus é o Deus da tua vida, é o Deus da tua história. Então, Ele irá prover, porque Ele é Jeová Jirê. Ele não morreu, Ele está vivo. Ao terceiro dia ressurgiu, Ele é um Deus vivo. E o nosso Deus diz por meio da sua palavra que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã. Porque sem fé, eu desagrado o meu Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Erga os olhos para o céu e saiba que de lá vem o nosso socorro. A palavra de Deus nos diz em Abacuque 3 que ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o fruto da oliveira minta, que não haja vacas nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, no Deus que por nós tudo executa, ainda que não mereçamos. Ele é fiel e justo para suprir as nossas necessidades. A Bíblia diz que ainda que somos infiéis, Ele, porém, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou dele e ele é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, diz a palavra. E não pense que com isso somos pessoas que temos méritos diante de Deus para receber tal bênção diária da vida. Que somos pessoas que temos méritos para receber bênção da vida. No dia a dia, o estar de pé, o ter alguma coisa para comer na mesa, o poder dormir e acordar bem, o poder dizer temos uma família, mas se não temos, estamos vivos. Não é mérito nosso, é bondade do Eterno. E se sentamos na mesa para comer e se fartar, a mesma coisa aconteceu aqui com a multidão, sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Então, glorifique, exalte, estamos de pé, estamos vivos, estamos supridos. E esse ano de 2026, declaro que continuaremos sendo supridos, porque o nosso Deus continua vivo. O nosso Deus está aqui. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assenta-se, coma e se farte pela bondade do Deus que está conosco. Graça e paz. Um abraço da pastora Rosângela Soares de Souza.